Boa noite, Valendo. amigos. Boa noite, amigos que acompanham o canal Qual a Pauta. Hoje nós temos a honra, um prazer enorme de estarmos aqui conversando com o Thomas Juliano, que ele é licenciado em História pela PUC do Rio Grande do Sul e ministra vários cursos, sobre os grandes pensadores e autores do país, como Joaquim Nabuco, Machado de Assis. Ele faz esse trabalho de resgate desses grandes nomes. Ele mantém o site historiaexpressa.com.br, faz conferências e dá palestras, mas ele vem a Fortaleza no próximo dia 8 de agosto para lançar o livro Desconstruindo Paulo Freire. Boa noite, Thomas. Seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigado, boa noite a vocês, boa noite ao público de vocês. É um prazer estar aqui. Thomas, o livro, na verdade, eu queria que você falasse um pouco para a gente, mas o livro parece ser um desdobramento do curso que você deu, do mesmo nome, Desconstruindo Paulo Freire, mas que, de certa forma, o curso, você começou a pesquisar sobre Paulo Freire, ler Paulo Freire, e os teus trabalhos foram tomando outros rumos, e aí você teve a ideia de voltar, e fazer algo mais específico, já que o teu campo de trabalho estava tocando um universo mais abrangente da educação brasileira. E aí você deixou esse projeto de lado, você vai estar continuando esse projeto, e viabilizou uma espécie de mapeamento sobre Paulo Freire, uma espécie de, não sei, algo entre uma biografia e uma análise técnica do pensamento do autor. Então, a primeira pergunta que eu te faço é exatamente essa. A tua obra fica mesmo entre uma espécie de, um mapeamento, podemos dizer assim, do pensamento do Paulo Freire? Perfeito. Bom, para poder responder com a qualidade necessária essa pergunta, eu preciso retomar a questão do próprio curso dentro desse processo, o convite que recebi para escrever um livro sobre Paulo Freire e como essa obra surgiu. O que aconteceu? Pela formação universitária, eu até brinco, e é uma brincadeira com um grande fundo de verdade, de que sou historiador, sou professor de história, apesar da PUC. Então, apesar da PUC, sou um professor de história e me constituí, tenho me constituído e espero que me constituir cada vez mais um historiador. Nesse sentido, o que acontece? As cadeiras de pedagogia e todas as práticas de educação, elas exigem com que você tenha uma leitura, mas uma leitura à luz de extratos que eles fornecem sobre os pedagogos de suas referências, que na sua maior parte são socioconstrutivistas, tendo destaque Paulo Freire. Nesse sentido, ao contrário, vou chamar assim, de uma regra quase que geral da academia brasileira como um todo, não quero ser generalista, mas pela minha própria experiência, que ela não se encerrou com a minha graduação, continuo tendo experiência universitária, eu noto com que as pessoas leem sempre o polígrafo, o extrato do autor. O que eu fiz? Eu fui atrás de Paulo Freire, comprei seus livros e pensei assim, pois bem, eu vou entendê-lo, para que eu possa, de alguma maneira, criticá-lo ou até mesmo aceitar o próprio ato dele ser o nosso patrono. Acontece que, diferente da maior parte dos brasileiros praticantes, eu, antes de criticar ou tomar qualquer posição, independente de quem seja Paulo Freire, seja quem for, seja Machado de Assis, eu primeiro tenho que mergulhar nas obras, tenho que analisar aquilo ali antes de ter uma opinião. Opinião é um processo final de uma constituição de ensino. Nesse sentido, então, eu fiz, eu vou dizer assim, esse esforço intelectual com Paulo Freire. Ocorre que, para minha surpresa, Paulo Freire é um autor pior do que eu imaginava. Pior, inclusive, no sentido moral. Não só no sentido estilístico, não só nessas questões, mas principalmente no sentido moral. Paulo Freire, eu falo isso não para brincar de o reacionário, mas Paulo Freire, sim, ele foi e ele é, pedagogicamente, já que, não posso dizer no presente, já que a sua obra continua viva e sendo disseminada, um autor que fez apologia a genocídio. Isto posto, o que aconteceu? Eu pensei assim, pois bem, talvez eu faça alguma coisa sobre Paulo Freire. E o que me estimulou a lançar o curso na época?
que a boa parte da crítica em cima das obras de Paulo Freire e do próprio ato de Paulo Freire ser o nosso patrono eram muito ruins. Eram críticas que não agregavam no próprio debate, porque não leram as suas próprias obras e partiam sempre para aquela ojeriza ao simples ato de Paulo Freire ser de esquerda. O que eu quero dizer com o simples ato de Paulo Freire ter sido de esquerda? É que isso, eu vou dizer assim, dialeticamente, é uma ferramenta muito ruim para um debate. Ou seja, o melhor é você desqualificar o próprio autor à luz dos seus próprios textos, você demonstrar que você conhece aquele pensamento e, a partir desse conhecimento, você demonstrar os motivos do ato de Paulo Freire ser um patrono insuficiente para a história do Brasil, para dizer o mínimo. Nesse sentido, então, acompanhando as iniciativas em torno de Paulo Freire, eu vi que elas eram ruins, o que é um grande motivo de tristeza na época, porque assim, ó, o Brasil teve uma tradição de críticos de Paulo Freire, como, por exemplo, o próprio Dom Lourenço de Almeida Prado, o próprio João Camilo de Oliveira Torres, o próprio Gilberto Freire, homens que criticaram Paulo Freire, quando Paulo Freire ainda era, vamos chamar assim, um pedagogo incipiente. Nesse sentido, então, lancei o curso, e para minha surpresa, o curso teve uma adesão gigantesca. Tendo essa adesão, eu vi que havia, então, uma demanda reprimida em cima de Paulo Freire. Lancei os cursos. A partir desse ato dos cursos, das aulas e etc., eu recebi um convite para lançar um livro sobre Paulo Freire, e aí, como bem colocaste, o livro acabou tomando outros formatos. Eu acabei desenvolvendo pesquisas que começaram a tocar muito na história da educação, Ministério da Educação, os problemas da relação Estado e educação, Ministério da Educação, enfim, questões que antecedem Paulo Freire. Nesse sentido, eu desisti de escrever um livro sobre Paulo Freire, só que a demanda reprimida, ela continua existindo. Dessa forma, eu pensei assim, pois bem, eu vou escrever algo só sobre Paulo Freire. Como isso me tomaria muito tempo, eu pensei assim, eu conheço gente muito qualificada, que vai colaborar e, com certeza, vão não só suprir aquilo que eu iria escrever, mas que tem todas as condições de superar aquilo que eu escreveria. Nesse sentido, então, o livro foi pensado, convidei outros autores, cada um deles ficou com, vamos chamar assim, com uma parte da soma de Paulo Freire, e o livro ele se restringe a uma visão crítica sobre Paulo Freire à luz de seu pensamento. As anedotas biográficas, as questões se Paulo Freire dormia de um jeito, se ele traiu a esposa, se ele não traiu, etc. Essas anedotas, assim, de um modo geral, elas sequer são comentadas. O objetivo da obra é uma investigação intelectual e é nisso que ela se prende. Ou seja, Thomas, é uma obra de pesquisa e reflexão, e não uma obra panfletária ou partidária. Ou seja, talvez uma obra que não seja fracionada para um determinado público, por exemplo, um público à esquerda, ou um público de direita, mas é uma obra mesmo para quem quer, digamos assim, entender um pouco mais do que foi a obra do Paulo Freire. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Tanto é que o meu capítulo é o primeiro, e o meu primeiro parágrafo eu começo dizendo que eu não escrevo para a direita. Eu não estou escrevendo um panfleto, é uma obra de investigação à luz dos próprios textos de Paulo Freire. Eu até gosto de dizer isso sem ser relativista, mas porque é realmente o meu objetivo enquanto pedagogo, porque pedagogo, Paulo Freire, ele tomou de assalto a expressão e a função de um pedagogo, mas todo professor deve ser um pedagogo. E eu sempre digo que, pois bem, você quer ser de esquerda, seja, porém você fazer uma apologia intelectual a Paulo Freire, você está transcendendo qualquer limite de debate qualificado. Então, ou seja, Paulo Freire, ele está numa linha de apologia que não agrega no debate, independente da visão que você tenha de mundo. Eu sempre digo o seguinte, pois bem, vamos debater sobre todas as coisas depois, mas existem coisas primárias. Uma dessas coisas primárias é que você não pode ter Paulo Freire como uma referência intelectual, porque ele fez apologias a tiranias, e mais do que isso, a genocídio. O homem que faz apologia a genocídio de forma explícita, como ele fez, não deve participar do debate. Certo? Então, nesse sentido. Então, e assim, é um pouco... Nos deixa perplexo o fato de o patrono da educação brasileira ser um apologista de genocídios, né, o Thomas? Assim, algo que contraria a mais mesquinha, a comezinha noção de moralidade, né, Thomas? Exatamente. Eu vou dizer assim, ó, eu amo o Brasil,
Eu acredito, inclusive, que a melhor saída para o Brasil não é o aeroporto, é estudar o Brasil e aprender a amar o Brasil mais. E, a partir desse amor, transcender-se e doar-se. É nisso que eu acredito em matéria do próprio ato de ter nascido no Brasil. E, nesse sentido, eu, de verdade, me sinto plenamente envolvido e tocado no fato de Paulo Freire ser o nosso patrono, porque, modéstia às favas, eu conheço muitas boas biografias de gigantes da nossa história. Ou seja, Paulo Freire ele está aquém dentro do patrimônio, do legado cultural que o Brasil possui. Ou seja, quando nós falamos, eu sempre cito esses exemplos, mas poderia citar outros tantos, quando nós falamos que o Brasil é terra de Carlos Gomes, de Machado de Assis, de Frei Galvão, enfim, olha, tantos gigantes que por aqui estiveram, por aqui desenvolveram de verdade uma boa pedagogia, como Paulo Freire é o nosso patrono. Paulo Freire ele não serve como patrono sequer para uma nação que não tivesse tantos gigantes, e o Brasil possui. Ou seja, ele é o atestado da nossa própria, e da nossa, falo no sentido de pátria mesmo, e me incluindo nela, da nossa, muitas vezes, falta de simpatia com o nosso próprio passado. Porque o simples ato de conhecer os nossos gigantes, sem cair em ufanismo, sem cair em nada disso, mas só o simples ato de conhecer os nossos gigantes, já faria com que um homem insuficiente, no sentido só intelectual, não estou entrando na questão moral, já ficasse aquém, abaixo, seria tratado como abjeto, etc. Como Paulo Freire foi um tirano no sentido da pedagogia, ele deve ficar no limbo, ele faz parte do nosso legado, na nossa história da vergonha. Se o Brasil tivesse a sua história de vergonha nacional, ou seja, seus grandes momentos vergonhosos, quando ele foi nomeado nosso patrono, com certeza estaria ali no top 5. É bom saber disso, Juliano. Vendo tudo isso, vendo a nossa realidade, onde a gente está, né? E vendo quem é o nosso patrono, tendo tantos bons outros exemplos para a gente pegar e se espelhar, né? Como é que você acha que a sua obra, já que é Desconstruindo Paulo Freire, como é que a tua obra tem como também, de alguma forma, jogar luz nesses outros que estão esquecidos? Há canal para isso? Há alguma ponte para isso? Bom, eu vou dizer assim, ela acaba não tocando diretamente nesses grandes homens, ainda que eles sejam citados em paralelo. Exemplo, no desenvolvimento do meu próprio capítulo, eu faço uma menção a Machado de Assis. A epígrafe do meu capítulo é uma frase de Joaquim Nabuco. Ou seja, eu escolhi pontualmente essas referências para dar o quê? Para dar luz. Eu não quero ser simplesmente aquele homem que não só capinou a grama, mas destruiu o gramado. Eu quero fazer o quê? Pois bem, estou desmatando, mas no Brasil há como você ter outras âncoras e não ser essa âncora Paulo Freire. Então, o que acontece? A obra, ela toca na demanda reprimida, que é compreender Paulo Freire à luz de Paulo Freire. Ela não toca, vou chamar assim, em uma outra demanda, que é uma demanda ainda mais grave, que é a demanda do brasileiro de conhecer a sua própria história. Então, ou seja, esse vou chamar assim, esse é o meu empreendimento de vida, que é fazer com que os meus irmãos de pátria, os meus irmãos de fora que tenham vontade de conhecer o Brasil, que eles conheçam a terra de Oliveira Lima, que eles conheçam a terra de Gilberto Freire. Mas a obra em si, ela toca em um problema, em um dos nossos problemas. É como se fosse assim, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Nós somos um paciente enquanto pátria, nós temos uma série de doenças e Paulo Freire é uma delas. Nós estamos tratando essa. Então é nesse sentido. Indo nesse sentido, então, rapidinho, Rodolfo. Indo nesse sentido, então, né? A possibilidade de vir uma obra para, quem sabe, dar uma luz mais direta, certos holofotes gigantes em cima de algum autor, de algum pensador brasileiro? Com certeza, mas eu sempre brinco, e é uma brincadeira que tem um grande fundo de verdade, que é o seguinte: toda pessoa, vou dizer assim, que realmente vai estudar o seu objeto e, enfim, vai fazer esse processo de imersão, ela acaba, claro, bebendo e se impregnando daquilo. Por ter lido muita coisa de Paulo Freire, eu desaprendi a escrever. Então, o que acontece? É verdade o que eu estou falando, não é? Parece que é brincadeira, mas não é. Então, acontece assim, eu sempre brinco que, primeiro, eu preciso voltar a aprender a escrever. E no futuro, se Deus assim me permitir, eu pretendo, com certeza, fazer muito mais coisas em matéria, aí sim, de temas que eu vou chamar assim, que me apaixonam, que não sejam, abre aspas, trabalho. Claro que eu escrevi sobre Paulo Freire como trabalho, mas eu não entendo trabalho como um fado,
como um peso, muito pelo contrário, eu entendo o trabalho como um meio de ser dignificado. Nesse sentido, então, Paulo Freire foi tratado como um trabalho. Agora, escrever sobre Nabucco não é trabalho, escrever sobre Nabucco, para mim, é deleite, é uma oportunidade ímpar da vida. Então, é nesse sentido, eu quero ainda escrever muito em cima do deleite, mas de uma forma que dignifique esses temas. Então, não tenho pressa. Eu, nesse momento, eu vou chamar assim, tenho outros projetos já mais ou menos encaminhados, tenho as minhas aulas, tenho, enfim, uma série de coisas, tenho mais, vou chamar assim, eu tenho mais projetos do que tempo, e nesse sentido, então, tenho me desenvolvido dessa forma. Espero, claro, volto a frisar, fazer muito mais, não só porque quero fazer nesse afã, nessa ânsia quase que verborrágica, não por isso, mas porque eu entendo que há uma demanda, e eu tenho estudado e me dedico já há algum tempo para fazer com que essa demanda diminua dentro daquilo que mais ou menos eu posso colaborar. Tá sem microfone. Fone. Alô, pronto? Eu também queria ressaltar aqui, na verdade, os colaboradores, né, a quem aqui nós podemos citar, por exemplo, o Percival Pugina, o Rafael Nogueira, o professor Rafael Nogueira, enfim. Ô Thomas, já são, 5 décadas de método socioconstrutivista aplicado nas escolas brasileiras. Qual o balanço que a gente pode tirar disso aí? Chamar assim, né, que pensar assim, né, existe aquele princípio filosófico da teoria das causas, ele se aplica muito dentro da história da educação no Brasil, porque o socioconstrutivismo, eles são consequências, eles são efeitos. O que acontece é que, a partir do estabelecimento do Estado Novo, e principalmente da existência de um Ministério da Educação, a gente vai ter o quê? Uma estrutura de educação que vai possibilitar com que o Estado oriente todo o processo de ensino de uma forma uniformizada. Ocorre, então, que em 1937 o Brasil vai reconfigurar a sua, vou chamar assim, a sua estrutura de educação, que já estava sendo reconfigurada já no próprio período de final do Império. Nesse sentido, então, claro que com motivações completamente diferentes, a primeira reconfiguração de educação, que tinha uma ideia de querer sanar a ausência de escolas, uma segunda que data aí da República Velha, e depois a gente tem na chamada República Velha, e depois no Estado Novo. Em 67, dentro do período militar, a gente vai ter uma nova mudança que vai acentuar o papel do Estado dentro da educação, que é quando a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, criadas no período Vargas, elas serão direcionadas também ao ensino universitário. Ou seja, por que eu fiz essa introdução? Porque só existe socioconstrutivismo, Paulo Freire, etc., porque já existia uma estrutura pronta para isso. E essa estrutura, então, a gente não pode ser tão simplista de imaginar assim, pois bem, aí, de repente, invadiram as coisas. Não, não é assim. As coisas já estavam colocadas e você não precisa fazer muita força. É claro que há todo um processo de doutrinação e etc., mas esse processo ele só existe sem precisar ter tanta força, porque uma estrutura já estava ali bem colocada. Quando você tem um Ministério da Educação, um Estado tão íntimo, por exemplo, no direcionamento de pautas, aquilo que hoje, a partir da década de 90, na verdade, mas hoje se acentuou, que são as competências de educação, tudo isso já estava ou estabelecido ou pré-estabelecido em períodos anteriores, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa relação simétrica. Essa relação simétrica permite com que você tenha um governo X e esse governo X direcione o estudo como ele bem entender. Uma outra questão só é que, por exemplo, Paulo Freire, ele foi afastado do Brasil, ele passou pelo exílio no período militar, ele volta como herói, e ele já volta desfrutando de todas as benesses de um herói. E então isso é anterior à figura mítica de Paulo Freire, que muitas vezes é tratado quase como um sinônimo de São Francisco de Assis, isso não é exagero. Ele era tratado dessa forma já em seu tempo em vida, e nesse período com que ele volta para o Brasil. Então, assim, o Paulo Freire que assina a ata de fundação do PT, o Paulo Freire que morre na década de 90, o Paulo Freire que hoje a gente vê ser disseminado do jeito que a gente vê, ele foi também gestado dentro de um imaginário, dentro de uma própria construção de imagens. Ele participava de programas de TV, etc, etc, etc. O que acontece com isso? É que ele já, no seu próprio tempo, ele não foi desqualificado do jeito que deveria ter sido.
Eu falo de verdade que assim, eu li muita biografia e muita bibliografia crítica a Paulo Freire. E dentro desses trabalhos, muitas vezes os pontos nevrálgicos não foram citados, como, por exemplo, essas apologias que eu citei. Ele nunca se retratou, né, Thomas? Ele nunca se retratou em relação ele em morreu. vida, né? A última obra dele, por exemplo, que a última pelo menos publicada, que ele participou de uma entrevista, e é uma obra que publicaram essa entrevista, ele é tratado e citado várias vezes, e chamado dessa forma, portanto, como profeta, etc. Então, assim, ele morreu acreditando intimamente que ele tinha, como todo bom marxista ou neomarxista, o discurso messiânico para a salvação no próprio tempo presente da sociedade humana. Então, Paulo Freire não se colocava apenas como um pedagogo, ele se colocava realmente numa posição mítica. Então, ele não só não morreu, ele não só morreu sem nenhuma espécie de retratação, como ainda ele vai ter desenvolvido um trabalho que exigia no sentido moral essa retratação. Uma coisa é uma falha intelectual. O José de Alencar, nosso gigante também, há quem o odeie, mas assim, eu gosto de tratá-lo sempre como justamente pelo seu trabalho na sua própria época, etc. Frase que eu penso e levo para minha vida, que ele dizia o seguinte: esses textos são pérolas da minha mocidade, ou seja, aquilo eu escrevi lá, são pérolas naquele tempo, mas hoje eu sou um intelectual mais maduro, etc. O mesmo poderia ter acontecido com o Paulo Freire se a produção dele tivesse tocado apenas na questão pedagógica, mas não tocou só nisso, tocou em temas que ferem a dignidade humana, e isso é uma coisa muito maior. Então, nesse sentido, ele não só se retratou, como ele tinha obrigação de se retratar, obrigação moral. Outros da própria época dele, como, por exemplo, o Ferreira Goulart, o próprio Demetrio Magnoli, que é ali, que eu acabei me esquecendo, que era político do PV, etc. Também, enfim, vários se retrataram ao longo vou chamar assim, das décadas posteriores ao período militar. Vários se retrataram, dizendo assim, lá minhas motivações eram tais, hoje já não são mais assim, eu vejo diferente, etc. Ele não. Natan? Vamos aqui rapidinho, então, estamos jogando. Essa nossa chamada para me entrevistar foi também para pegar e falar também um pouco da sua vinda para cá, Fortaleza. Estamos sabendo que você vai vir aqui em Fortaleza para fazer o lançamento dessa sua obra, né? Desconstruindo Paulo Freire, dia 8 de agosto. Queremos até que dar o crédito aqui à deputada doutora Silvana, que é uma das responsáveis, né, pela essa organização e pela essa vinda sua aqui. E queria então que você falasse um pouco mais sobre isso, da sua vinda para cá. E o do lançamento do livro. Bom, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ir até Fortaleza. Não conheço a cidade, vai ser um prazer, então, conhecê-la pela primeira vez, conhecer pessoas, etc., ver vocês também pessoalmente. E a ideia do evento, pelo que eu imagino, é dissertar um pouco sobre a obra. Então, vou ter um tempo de fala para comentar algumas coisas, assim. Eu vou querer, claro, quem sabe ali deixar algumas perguntas, etc., porque eu sei que muita gente que participará do evento talvez já tenha um livro, etc., ou seja, talvez uma pergunta, alguma coisa assim. Eu vou querer, enfim, participar do evento e desenvolvê-lo de uma forma que não seja uma aula em si, mas que seja, claro, um desenvolvimento que agregue ao próprio espaço, talvez com perguntas, e eu vou vendo mais ou menos assim a logística. Mas o grande objetivo mesmo do evento é promover o livro. Então, com certeza, eu vou falar bastante sobre ele e as pessoas vão ter oportunidade ali de ter esse lançamento presencial, que eu acho que é muito importante, porque reúne as pessoas, demonstra um interesse vivo, faz com que exista esse momento de partilhas, conversas, etc., há um envolvimento social em cima dessa realização, coisas, enfim, que somam. E ainda, claro, os próprios momentos que ou antecedem um intervalo do evento, ou no seu encerramento, que a gente possa conversar. E eu tenho essa característica, assim, que sobre temas que envolvem, assim, estudos, Brasil, etc., eu não tenho hora, assim, então eu vou estar lá muito aberto para conversar e ser sugado ao máximo, assim, esse é o meu interesse. Olha, Thomas, eu espero, viu, Thomas, que você, um amante do país, eu espero que esse livro também seja a oportunidade de que você rode o Brasil,
que você conheça o país, que seja convidado, que vá lançar esse livro importante em várias cidades, não só capitais, mas pelos interiores. Eu espero que você seja, que você tenha a chance, né, de rodar pelo país que você ama, né? E também eu queria ressaltar aqui aos nossos ouvintes que a obtenção, o livro só foi possível, né? A concretização só foi possível através do mecanismo do crowdfunding, né? Ou seja, as pessoas colaboraram, né? As pessoas tornaram o livro real. Então, todo mundo tem a sua participação. Obviamente, o Thomas, como organizador, autor de dois capítulos da obra, não é isso, Thomas? Não são 2 textos? Isso acontece, até coloco isso já no primeiro capítulo, já coloco ali na primeira nota de rodapé, que pelo desenvolvimento dos 2 textos, eu reuni os 2. O que eu fiz? Então, o que eu abordaria em 2 capítulos, abordei em um só. O que eu incluí que até então não existia? Eu incluí um apêndice com uma série de exemplos, exercícios dos mais variados lugares, para demonstrar que Paulo Freire, sim, ele está disseminado dentro dos ambientes. Porque é sempre aquela desculpa, aquele aditivo retórico de que Paulo Freire, na verdade, ele não é aplicado, etc. Coisas mais ou menos nessa linha. Então, eu incluí um apêndice. Então, eu transformei um pouquinho esse processo, assim, outrora iria fazer, no desenvolvimento do livro, eu percebi o quê? Assim vai ficar melhor. Então, tomei toda a liberdade e reajustei ali algumas coisas, juntei os capítulos, fiz todo um processo e incluí esse apêndice, que eu gostei bastante, assim, do tipo de seleção. Então, tem questões do Enem, tem questões de provas de magistério, dos mais diferentes anos, diferentes cidades, enfim, então ficou um trabalho bem legal, assim. Pois eu espero que você rode o país inteiro, rapaz, porque o livro merece. Não, agradeço, tenho conversando isso com minha esposa há pouco tempo, dizendo que até perto de muitos, claro, tenho a feliz oportunidade de já conhecer boas coisas do Brasil, mas Paulo Freire me fez conhecer coisas inusitadas, como, por exemplo, eu não imaginava que eu fosse a Brasília, por exemplo, aí eu um dia apareci em Brasília. Então, não imaginava, eu acho que se eu tivesse, nunca tinha feito essa lista, mas se eu tivesse feito uma lista dos lugares do Brasil que eu gostaria de conhecer, Brasília com certeza não estaria próximo. E acabei conhecendo. Então, enfim, há um certo inusitado que Paulo Freire tem me enviado, assim. Inclusive, faço até conta a história, que é verdadeira, que quando eu fui a Brasília, eu estava com o pé quebrado, e aí eu ganhei um assento preferencial, e aí eu fui o primeiro a entrar, porque me deram toda a preferência. Então, sentadinho bem na frente, e quem eu vejo entrar logo depois é a Maria do Rosário. Ela entrou no avião. Estava ruim, entrou depois o Paulo Pimenta, que também é daqui. Era um comitê. E eu achando que estava daqui a pouquinho entrou o Henrique Fontana. E eu, meu Deus, se o avião cair, eu vou morrer com as pessoas aqui. Eu odeio andar de avião. E aí, ainda pensando assim, meu Deus, isso aqui vai cair, ainda vou morrer com esse pessoal ainda. Não. E aí, tô indo a Brasília, que é um lugar que eu não imaginava ir, para falar de Paulo Freire no avião com a Maria do Rosário. Só falta esse avião cair, de pé quebrado. Muito bom, Thomas. Bem, o Thomas, já passamos até do tempo que a gente já tinha pedido, já antes de tudo, eu lhe agradeço muito pelo tempo que você dispôs aqui nessa conversa, né? Espero logo que você venha para a gente se conhecer pessoalmente vai vir livro contigo? Claro, vou levar com certeza. Pronto, então a gente vai se ver no encontro, pessoal, dia 8 de agosto, Thomas Juliano aqui. Na Assembleia Legislativa do Ceará. Isso, lançando... Às 19 horas. Lançando o livro Desconstruindo Paulo Freire. Então, sintam-se convidados, né? Eu acredito, não, tenho certeza, tem que lotar, tá? A gente realmente tem que prestigiar quem vem de longe para cá, quem vem fazendo um trabalho como você vem fazendo, botando luz em autores e obras esquecidas, e esse tema, então, sobre Paulo Freire, é importantíssimo que a gente entenda quem foi esse homem, né, e o que ele deixou de consequência até hoje no nosso Brasil. Então, sintam-se convidados. Rodolfo, eu passo a bola para você, finaliza com o Thomas Juliano e acabou-se o negócio.
Não, olha, o canal está honrado com a presença do Thomas. Eu queria dizer ao Thomas que aqui na Universidade Federal do Ceará há um busto de Paulo Freire, se eu não me engano, na Faculdade de Pedagogia. Se você quiser fazer uma selfie, já tem um local bom para ir. Vamos lá que eu faço questão. E nós estamos ansiosos para te receber aqui em Fortaleza. Eu espero que as pessoas compareçam, que tirem suas dúvidas, que conversem com você nos corredores, que é mais importante ainda. Puxa o Thomas, conversa, tira dúvida, pede indicação de livro. Enfim, a gente tem que divulgar quem faz trabalho honesto, quem trabalha sério, entendeu? Você é um deles. E assim, a gente se sente muito honrado. E eu queria que você passar a bola para você finalizar este hangout. Eu agradeço o convite, agradeço as palavras. Será um prazer, com certeza, conhecê-los pessoalmente, conhecer Fortaleza, participar do evento, ver outras faces amigas. Então, enfim, quanto a isso, assim, são só motivos de alegrias. Nesse sentido, vou chamar assim, sobre o projeto, sobre o livro e tudo aquilo que, vou dizer assim, que gira em torno dessa produção, realmente, sem nenhuma espécie de, vou chamar assim, de demagogia, é realmente um trabalho sério, com que todos os autores assumiram um compromisso, direto ou indireto, de renunciar a muitas coisas, porque não é fácil falar de Paulo Freire, é uma esfinge sagrada. Dificilmente, se eu, assim, um dia precisar, eu conseguiria empregos em escolas públicas e etc. A gente sabe que isso existe, e eu não estou fazendo nenhuma espécie de demagogia, estou falando sobre uma realidade, assim como os outros professores. Então, o Padre Kleber, o Rafael Nogueira, o Clístenes, o Roca Lage, são pessoas que, vou chamar assim, que congregam uma dose de coragem, de ciência sobre o que estão abrindo mão. Inclusive, claro, o professor Percival Pugina, que ainda que já tenha toda uma trajetória, já seja um senhor, também abdica, com certeza, dentro do seu próprio nicho. Então, dentro desse processo, é uma obra assim, que carrega esse tipo de empreendimento humano do Arce. E é por isso, inclusive, que eu vim fazê-la, porque eu sempre falo isso, eu me preocupo muito mais com o meu tempo de morte do que o meu tempo de vida, eu vou passar muito mais tempo morto do que vivo. Então, caso eu tenha sorte ou azar, vou viver mais ou menos aí uns 90, 100 anos. Mas, morto, eu vou viver todo o resto, né? Então, assim, faço na minha vida, e uma dessas coisas eu vou chamar assim, essa é uma das minhas motivações de querer fazer um livro como esse, ou seja, que é realmente colaborar dentro desse conjunto humano de experiências, de vivências, enfim. Fico muito feliz e estimulando o pessoal a comparecer. Digo, por exemplo, que no lançamento de São Paulo, que vai ocorrer uma semana depois de Fortaleza, tem uma menina que é minha aluna, que ela mora no Piauí, ela vai até São Paulo só para prestigiar o evento. Ou seja, parei um pouquinho, né? Eu brinco muito com isso, e é verdade, quem quer estudar, estuda, quem quer ir atrás, vai, sabe? Dará-se um jeito, sabe? É nesse espírito. Então, espero encontrar realmente, não quantitativamente, mas principalmente qualitativamente, pessoas interessadas, porque eu vou disposto a falar muito, assim, essa é a minha ideia. Tá ok, então, pessoal, obrigado aí a todos, Rodolfo, Thomas, e vamos finalizar por aqui, tá? Até a próxima, pessoal, vamos ver aí quem vai vir aí no canal Qual é a Pauta. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.